Está começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. O Brasil tem uma das piores infraestruturas entre os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, além de Canadá e Estados Unidos. Essa foi a conclusão de um estudo realizado pelo Instituto de Logística e divulgado pelo presidente do Instituto, Paulo Fleury. O Brasil está no último lugar em quilometragem de rodovias pavimentadas, com 212 mil quilômetros. Os Estados Unidos têm mais de 4 milhões de quilômetros, a China 1,5 milhão de quilômetros e o Canadá 516 mil quilômetros. Para falar do assunto, da questão da infraestrutura, convidamos os deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Milton Monte, do PR, também de São Paulo. Deputado Alberto Mourão, como é que o senhor vê essa fragilidade do Brasil em matéria de infraestrutura, que é um país hoje que já ocupa o 6º lugar entre as economias do mundo? Quer dizer, já tem importância na economia mundial. E tem uma infraestrutura que não corresponde ao papel importante que tem na economia do mundo. Tarcísio, essa questão da infraestrutura é um dos componentes que leva o país a se tornar de igualdade de condições de competir no mercado internacional. Até porque taxa de juros, câmbio, né, é o sistema tributário nosso e a deficiência do sistema de infraestrutura brasileira. Nós temos uma precariedade que leva a que a gente gaste o dobro na logística de produção. Porque na hora da distribuição, da chegada no mercado da matéria-prima e da saída do produto acabado, nós no Brasil gastamos o dobro dos países desenvolvidos e automaticamente, se você gasta o dobro de infraestrutura, no gasto com infraestrutura, você tem um gasto maior e você se torna menos competitivo no mercado internacional. Então, eu acho que é um problema sério, precisa enfrentar rapidamente. Nós estamos falando do dobro do custo de qualquer país do mundo. A gente tem deficiência de ferrovias, nós somos sempre os últimos. Entre o BRIC, Estados Unidos e Canadá, nós somos os últimos em ferrovias. 29 mil quilômetros de ferrovia, o segundo colocado, que é o Canadá, tem quase 50 mil quilômetros. Você tem dutos, nós não temos nada quase de dutos, 19 mil quilômetros de dutos, enquanto o segundo colocado está com 40 mil quilômetros de dutos. Dutos é importante, hoje já tem minério sendo escoado por dutos nos outros países. Não tem cabotagem. Nós não temos... Tem 7 mil quilômetros de litoral, não é? Então, ferrovia. A ferrovia é fundamental, estratégico, porque quando a gente falou... Só para você ter uma comparação, quando a gente fala de custo de logística, uma ferrovia gasta 12%, 13% do custo de um transporte por rodovia. Então, a gente fica discutindo acidentes em rodovia, né? Esses problemas todos nós estamos... E nós estamos priorizando o transporte rodoviário, altamente custoso para o setor produtivo, e não faz os investimentos necessários. Tipo, o ferroanel em São Paulo. Hoje é 12 horas de janela, você fica parado em São Paulo para passar a carga, porque você tem que priorizar o transporte de passageiros, e é o mesmo trilho que é usado. Então, todas os vagões, as locomotivas que vêm, principalmente de Goiás, Mato Grosso, tem que passar por ali para ir para o Porto de Santos, e automaticamente não conseguem passar, porque tem que esperar uma janela de autorização para circular naquele trecho. Então, a gente fica ali... aumentando o custo de parada, né? Não há um desempenho forte da ferrovia, ela acaba onerando mais, ela cobra uma tarifa maior. Veja, deputado Milton Monte, os especialistas dizem que rodovia só é econômico o transporte via rodovia até 700 quilômetros. Depois disso é antieconômico. No Brasil, o transporte é todo rodoviário. Não tem sistema ferroviário, não tem cabotagem, quer dizer, transporte marítimo, e o país é um país com a costa imensa, mais de 7 mil quilômetros de costa, não é? Nunca teve isso há 50 anos atrás, os navios do Lloyd e da Costeira, né? Hoje não tem mais, não tem mais há mais de 50 anos. E o que o país deveria fazer para reconstituir a cabotagem, para fazer um sistema ferroviário à altura do seu tamanho? A Europa é toda rasgada por ferrovias, né? Veja, primeiro é preciso analisar
a situação que nós temos hoje e vamos perceber a gravidade do problema, porque a infraestrutura não é uma agenda só do setor de logística. Hoje, a infraestrutura é uma agenda econômica. Todas as questões econômicas estão centradas hoje na discussão da infraestrutura do Brasil, a logística. Por quê? Como disse o deputado Mourão, ela tem relação direta com o custo Brasil. Nós hoje temos um custo elevado porque nós não temos a capacidade de escoar a produção de forma barata, de forma eficiente e de forma rápida. Competitiva. Esta é uma realidade. Então, a agenda da infraestrutura é, há muito tempo, uma agenda econômica. Além disso, nós temos que ver a história do país. Na década de 60, 50, houve uma priorização deliberada no modal rodoviário. Nós precisávamos dar suporte para as montadoras que estavam chegando no Brasil. E para isso, era preciso, então, incrementar esse modal. Mas é claro que, ao incrementar o modal rodoviário, nós não devíamos ter abandonado o modal ferroviário, especialmente num país como o nosso, de dimensões continentais. É impraticável você imaginar que um produto saia de Rondônia e venha a São Paulo, ou vice-versa, andando 3.000 quilômetros numa rodovia. Então, nós tivemos um esquecimento da malha ferroviária brasileira, ao ponto da rede ferroviária estar no processo de extinção já há muitos anos. O presidente Lula... Decadente. Não existe mais. Né? O presidente Lula começou a reverter um pouco essa situação, continuando o projeto da Norte-Sul, começando a Transnordestina, fazendo outros ramais ferroviários que estão ainda se iniciando, como a Fiol lá na Bahia, com uma ligação também com o oeste de São Paulo, mas é preciso dizer também, com tristeza, que as obras estão quase que paralisadas e não andam no ritmo e na necessidade do nosso país. Então, nós temos uma dificuldade imensa e que precisa ser vencida. Quando o Mourão diz aqui que nós precisamos de um ferro-anel em São Paulo, e quando se fala São Paulo, não é porque nós somos paulistas, não. É porque grande parte da carga brasileira ou vai para o Porto de Santos ou passa por São Paulo, no sentido sul, norte e nordeste. São Paulo é um estado de posição estratégica hoje no Brasil. As cargas passam por lá. Então, quando se fala dos investimentos no rodoanel, no ferroanel, é para que a gente possa fazer com que essas cargas transitem hoje com tranquilidade. Em São Paulo, os motoristas de caminhão estão proibidos de transitar em alguns horários do dia. Eles chegam a São Paulo, se chegar às 5 da tarde, não podem entrar mais em São Paulo. Por causa do congestionamento, Por causa do congestionamento. Então, nós precisamos ter uma solução para isso. É preciso também que o governo tenha mais sensibilidade, e eu vou dizer aqui que as coisas estão paralisadas na área de transporte do governo, porque isso também tem relação a uma outra questão econômica, também importante para o país. Nós sabemos que o desenvolvimento econômico do Brasil, ele é induzido quase que plenamente pelo governo. Nós não temos grandes conglomerados econômicos, industriais, produtivos, que possam alavancar o país. Se o governo não investe, nós temos fatalmente um PIB menor. Se o governo entra firme nos investimentos do país, nós vamos ter um PIB mais adequado às necessidades de crescimento, de oferecimento de mão de obra, do crescimento da população brasileira. Então, eu vejo que o governo não está investindo. E o governo precisa investir. Nós, só para concluir, tivemos um PIB pequeno, de 2,7 no ano passado, e vamos continuar nessa média se o governo não começar a fazer os investimentos, especialmente, repito aqui, em infraestrutura, porque é uma agenda econômica também, e o país não vai crescer sem esses investimentos. Deputado Alberto Mourão, há uma necessidade de uma massa de recursos muito grande para o país
fazer com que a infraestrutura corresponda ao seu tamanho, às suas necessidades. Teria que haver criação de uma fonte de recursos para isso, uma fonte especial de recursos. O senhor acha que devia se criar um tributo novo para sustentar a criação desses recursos? Não, nem pensar em aumentar a carga Nada tributária. de tributo novo, né, Nada de Mourão? tributo novo. Nós Isso. temos que racionalizar. Primeiro, nós temos que... Quer dizer, o próprio orçamento da República, o atual orçamento da União, teria condições de reservar recursos para uma obra de tanta envergadura como é esta? Sabe, assim, a arrecadação, a carga tributária nossa já é excessiva. Nós temos uma questão que a gente precisa modernizar o sistema tributário para evitar a elisão fiscal, para evitar a sonegação fiscal, para tornar mais igualitário o sistema tributário, cada um pagar de acordo com a sua capacidade produtiva e de acordo com a sua capacidade contributiva. Não pode, efetivamente, nós continuarmos com um sistema ultrapassado que permite essas coisas que eu já falei, elisão, sonegação, isso que distorce, e a carga tributária não é 37%. Para quem paga, aquele que está pagando é 50%. Então, na realidade, é uma sobrecarga em cima de alguns. Essa é uma coisa que precisa reequacionar. A outra é o Estado saber que também quem tem que ser. Nós arrecadamos muito e gastamos mal. Não é uma questão de corrupção, nem nada disso, não. Tem coisa muito pior, que é gastar de forma desordenada. Desperdício de recurso público. A gente tem que priorizar. Quem não tem... a tua vida é assim. Você tem um salário, você tem que priorizar o que você quer, onde você vai gastar seu dinheiro do seu salário. E você sabe muito bem, se você não perder o controle da sua água, da sua luz, da sua casa, você come a capacidade de investimento. Nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro, seja município, Estado e União, os entes federativos, que é a somatória do orçamento público, aumente a sua capacidade de investimento, aquele que o Milton falou. A nossa capacidade de investimento é muito pequena, né? Perto dos países, em diversos países do mundo. Que a China chegou entre o público e o privado a 40% de investimento. O Brasil chegou a 18% de investimento entre o público e o privado. É muito pouco isso para um país que precisa investir maciçamente em infraestrutura. Então, eu digo assim, a gente precisa urgente fazer uma discussão sobre o Estado brasileiro, não assistindo isso. Os especialistas acham que essa taxa de investimento não poderia ser inferior a 26% do PIB. Do PIB. Além daquilo que o Mourão produto interno bruto. Aquilo que o Mourão coloca com propriedade é um retrato fiel da situação hoje brasileira. Mas é preciso também abordar um outro aspecto tão importante quanto esse. Nós temos que tirar um pouco a ideologia da questão da participação da iniciativa privada nos empreendimentos de interesse público. O governo Dilma já deu sinais que está um pouco mais aberto a isso, fez a privatização dos aeroportos, de alguns deles, vai continuar, pelo jeito, fazendo outras privatizações. E nós temos que aproveitar, há uma liquidez de recursos no mundo. Houve um preconceito muito grande em relação ao capital privado. Houve. Não, porque não pode, o capital privado é privatizar. Mas espera, se você fizer regras onde você preserve o interesse do usuário, o interesse público, o bem-estar da população e a necessidade de oferecer aquela nova infraestrutura com uma participação arrumada, bem feita, por que não você ter a participação do dinheiro privado para isso? É claro que temos que ter. Então, veja, é preciso ampliar isso. E há recursos disponíveis no mundo. Há uma liquidez no mundo onde recursos, porque a própria Europa, os Estados Unidos, estão com dificuldades de oferecer grandes garantias e atrativos aos investidores. Então, é uma oportunidade de ouro que o Brasil não pode perder. O Brasil tem que abraçar isso com as 4 mãos e fazer com que esses recursos venham para cá. Recursos para serem investidos em investimentos fixos. Não para vir para o mercado financeiro receber uma taxa Selic de 8,5%, 9%. Isso é um capital aventureiro. A taxa chega e vai embora. A taxa de juros lá fora é de 0,5% ao ano. Aqui é 9%, 8,5%. Então,
nós precisamos trazer dinheiro para investimentos fixos para ficar aqui. E para isso é preciso tirar um pouco essa questão ideológica do caminho e pensar no interesse do país. Não é porque você coloca a iniciativa privada que você não está tratando do interesse da nação brasileira. Mas a própria Dilma já admitiu que há necessidade de capitais privados para que haja um investimento maior no setor de infraestrutura. O governo precisa ser ágil. Nós estamos num momento oportuno, né? Precisa fazer as coisas rapidamente, elaborar projetos bem feitos. Não adianta você também impor ao investidor, você vai ter que estar limitado ao mínimo minimorum da sua taxa de retorno. Ele não vai fazer um investimento. É preciso ver uma coerência nessas coisas, uma parcimônia dentro do interesse público e também contemplando aqueles que vêm colocar o capital para o investimento. Deputado Alberto Mourão, o senhor o que acha dessa participação do setor privado nesse esforço para tornar a infraestrutura brasileira mais vigorosa, com uma envergadura maior? Eu estou com o Milton, eu acho que a gente está num momento oportuno, que nós agora baixamos bastante as taxas, estamos baixando as taxas de juros, e mesmo assim elas ainda são convidativas para o mercado internacional. Então é o momento de você... Porque quando você faz um chamamento internacional ou nacional para privatizar uma rodovia, para privatizar uma ferrovia, um aeroporto... Você está trabalhando com taxas de juros inadequadas. Em 95, quando lançaram as primeiras licitações para concessão de rodovias, a taxa de oportunidade, que é o retorno... A taxa de retorno? O retorno era 24%. Hoje já se fala em 7%. Então, ficou muito alto aquela taxa. Hoje, o Brasil já começa a ter condições econômicas, estabilidade, toda que ele consiga, assim, ser bom para a sociedade, essa concessão, porque a taxa de retorno vai estar dentro de uma coisa palatável para nós, para o cidadão brasileiro, porque ele é o poder concedente, não é o governo que está aí, é o cidadão comum que está lá, está nos vendo agora. E essa taxa de retorno vai ser calculada dentro... Então, as tarifas ou qualquer coisa que seja feita vai calcular dentro de uma taxa de retorno civilizada, que vai permitir ganho para quem põe o dinheiro e ser atrativo para ele, e bom para nós do governo, que vão atrair investimentos, que vão ajudar a criar um desenvolvimento que é o quê? Com esse investimento, principalmente em infraestrutura de portos, ferrovias e rodovias... aeroportos, nós conseguiríamos ter um padrão de infraestrutura adequada, e voltado sempre mais com a lógica de reduzir os gastos de logística, de movimentação da carga, e automaticamente com modais mais baratos, que nem ferrovia, de forma a você baixar o custo do Brasil para você se tornar mais competitivo. Mas eu queria voltar naquela questão que você falou no começo, da questão... Não, só para... É fácil de entender. Nós temos uma taxa Selic de 8,5%. 8,5%. Então, veja, é melhor para o Brasil receber um investimento especulativo de 8,5%, que pode ir embora a qualquer hora, ou até pagar 9,5%, 10% para um recurso que vai ficar aqui implantado num projeto de 30 anos. Então o governo não pode, não, se eu pago 8,5% da Selic, eu só vou pagar 5% para o investidor, mas o investidor tem risco. Então veja, o que é melhor, pagar um pouco mais para o dinheiro ficar aqui ou pagar um preço alto para o dinheiro volátil? É melhor o capital de risco. Mas o governo é refém. O governo, ele não quer esse dinheiro no Brasil e, ao mesmo tempo, ele precisa se financiar do PIS, das poupanças internas, Fundo de Garantia, PIS e tudo isso que é poupança que fica, né, parte do dinheiro que fica recolhido no Banco Central, para se financiar, né, dos fundos de pensão públicos, das prefeituras, dos estados, que são obrigados a comprar 90% de títulos públicos. Isso financia essa dívida pública do governo. Isto o governo precisa atacar, reduzindo os seus gastos. Ele só vai sinalizar para uma redução substancial para o mercado quando ele atacar a questão dos seus gastos públicos. Isso ninguém quer fazer a lição de casa. Gastar menos para aumentar a capacidade de investimento e, com isso, você vai ter um crescimento de PIB maior. Os economistas, especialistas dizem, esses próximos 4, 5 anos não cresce mais que 3, 4% do nosso PIB. Nós não estamos fazendo a lição de casa, nós não estamos fazendo redução de gastos públicos. Nós temos que fazer rapidamente isso, se quisermos crescer mais. Perder essa oportunidade. É uma janela que abriu de desenvolvimento mundial para o Brasil. Perdeu esta janela de oportunidade, a gente vai continuar
patinando gradativamente. Mas, Otacílio, eu queria falar sobre a questão que você tocou num assunto importante da infraestrutura, a questão da cabotagem. A cabotagem no Brasil não funciona porque se parar 2 navios para abastecer no porto de combustível, um com bandeira nacional e um com bandeira internacional, o de bandeira internacional paga 0 de imposto. E o de bandeira nacional vai pagar tabela cheia de combustível. Só aí ele já está com 30%, 40% de diferencial de custo de petróleo. Quando você vai comprar o equipamento, é a mesma coisa. O que acontece? A cabotagem não consegue ofertar, ter um valor de tarifa competitivo para fazer a cabotagem a nível nacional. Então, se parar, quem tem prioridade de atracamento? O navio que chega de bandeira internacional vai ter navio de importação. Como não tem janela suficiente nos portos, fica ao largo o navio de bandeira nacional esperando a janela para entrar. Então, ele não tem a prioridade de atracação. Então, você sabe que um navio parado custa 15, 20 mil dólares por dia. Depende do tamanho dele. E muitos ficam 30 dias parados no porto aguardando a atracação. A discussão que nós estamos fazendo... É inviável economicamente. Nós precisamos incentivar, isso é uma indústria importante, né, um setor importante, porque ele vai aumentar o tamanho, porque esses navios de cabotagem são menores, vão incentivar a construção naval, que vai gerar muito emprego. Você vai conseguir transportar carga mais barata e automaticamente circular pelo país. É inadmissível um país com 8 mil quilômetros de costa sair, né, com um caminhão cegonha de São Bernardo e andar 2 mil quilômetros, 3 mil para entregar um carro na Bahia, podendo colocar lá no Porto de Santos dentro de um navio e descer no Porto de Salvador. Quer dizer, a que custo nós estamos levando isto? Nosso tempo está praticamente esgotado. Deputado Milton Monte, o senhor quer dizer alguma coisa? Olha, eu entendo que é urgente investirmos na infraestrutura do país. Vou repetir, não só pela benfeitoria, pela tranquilidade das pessoas que vão utilizar a rodovia, mas isso significa desenvolvimento para o país. Sem essa infraestrutura, nós não vamos crescer, não vamos gerar emprego, não vamos ser competitivos. Bom, queria agradecer aqui a presença dos deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Milton Monte, do PR, também de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.